Quero compartilhar um texto nessa manhã com você muito importante e fundamental para a nossa vida cristã. Então não esqueça de compartilhar, marque alguém aí nesse vídeo. Uma das grandes crises que há na vida de cristãos muitas vezes é descobrir qual é o seu chamado. Por que é que nós nascemos? Por que é que Cristo mudou a nossa vida? O que é que acontece quando Cristo nos chama? Ele nos chama para quê? Qual é o propósito de sermos chamados para Cristo ou para o reino de Deus? E um dos grandes propósitos do nosso chamado é fazer discípulos. Esse é o propósito de Jesus, esse foi o caminhar de Jesus. Jesus, ele andou na terra, ele caminhou, ele ensinou e ele viveu junto com pessoas exatamente para fazer discípulos. E aí hoje eu quero trazer para você um texto a respeito de quando fazer discípulos. Ontem eu ministrei uma live lá no Instagram a respeito de qual é o campo, onde é que eu devo fazer discípulos. E aí se nós lermos em Mateus, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, Mateus 13, 38, a Bíblia vai dizer que o campo é um mundo e a boa semente são os filhos do reino. Então ontem nós aprendemos que o campo onde nós devemos fazer discípulos, onde nós devemos semear o Evangelho, pregar o Evangelho, é em todos os lugares que nós estivermos. Todos os ambientes que nós passarmos é ambiente de pregar o Evangelho. E aí hoje eu quero trazer uma palavra a respeito de quando eu devo fazer discípulo. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: como tem sido a sua vida de discipulado? Como tem sido a sua vida de aprendizado a respeito do reino de Deus? O quanto você tem investido em discipulado, em ser discipulado ou em discipular? Então o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é um texto que está aqui no livro de 2 Coríntios capítulo 6, e a Bíblia vai dizer: pois ele diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Digo-te agora é tempo aceitável e agora é o dia da salvação. Olha o que o texto de 2 Coríntios está dizendo. Ouvi você, eu te ouvi em tempo aceitável. E aí então nós estamos lendo um texto onde o apóstolo Paulo está escrevendo a respeito do ministério da reconciliação, que esse é o nosso ministério, esse é o chamado. O que é reconciliação? É trazer novamente para perto de Cristo aquilo que estava afastado. Foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus. Os nossos pecados nos afastam do Senhor, os nossos pecados nos afastam da intimidade com Deus. E aí então o sangue de Cristo, que é o sangue da reconciliação, ele nos aproximou de Deus. E aí a Bíblia está dizendo aqui em 2 Coríntios 6, dizendo: eu ouvi-te em tempo aceitável e eu te socorri no dia da salvação. E aí de repente você pergunta: mas pastor, qual é o tempo aceitável? Qual é esse dia da salvação? Que tempo é esse? Que dia é esse? E aí a própria Bíblia explica, a própria Bíblia vai dizer qual é o tempo, qual é o dia. E aí se você seguir lendo o texto vai dizer: digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Então se tem algo que eu e você precisamos entender e compreender,
é que o tempo que Deus quer mudar a nossa vida é esse. O tempo que Deus está querendo transformar o nosso interior, o nosso ser, a nossa vida, nos dar um destino, restaurar relacionamentos e principalmente trazer salvação é esse, querido. A Bíblia está dizendo: eu ouvi-te em tempo aceitável. O que é que significa isso? Significa que o ministério de Cristo, o ministério do Yeshua HaMashiach, ele tem um propósito, ele tem um alvo. Qual é o propósito do ministério de Jesus? Qual foi o propósito de Jesus na terra? Foi exatamente esse: buscar e salvar aquele que estava perdido. É isso que diz lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 10. Quando Cristo ele anuncia, ele está anunciando o seu propósito na terra. Qual é? É buscar e salvar aquele que está perdido. Então, Cristo ele veio ao mundo com esse propósito. E qual é o nosso propósito no dia de hoje? Qual é o nosso propósito na terra? Qual é o nosso propósito para... Qual é o propósito para o nosso ministério? E a palavra de Deus, querido, ela nos determina, ela nos declara, ela nos diz isso: esse é o tempo de salvação. Esse é o tempo que eu e você precisamos entender o nosso chamado. E eu quero ler com você o texto de 2 Timóteo, no capítulo 4. Olha o que diz 2 Timóteo no capítulo 4, a partir do versículo 2, ele está dizendo: pregue a palavra, insista a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá o tempo. Olha o que ele está falando sobre tempo. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. E aí Paulo ele está incentivando Timóteo, Paulo ele está alertando Timóteo, Paulo ele está exortando Timóteo, ou seja, fortalecendo Timóteo para que Timóteo venha pregar a palavra, insistir na pregação da palavra a tempo e a fora de tempo. E aí ele diz lá no versículo 5 dizendo: tu, porém, Timóteo, seja sóbrio e em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre bem o teu ministério. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insista na pregação da palavra, porque haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, eles não suportarão ouvir a verdade. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: que tempo nós estamos vivendo? Que tempo é esse que nós estamos vivendo, onde estamos vendo tantas coisas, onde estamos vivendo vários ciclos, onde tantas coisas estão acontecendo, mas o que eu e você precisamos entender é que, independente do tempo que nós estejamos vivendo, do ciclo que nós estejamos vivendo, o tempo de pregar a palavra de Deus é esse. É por isso que Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra, insista a tempo e a fora de tempo, pois esse é o ministério de Cristo. Foi por isso que Jesus veio à terra. Ele pregou a palavra, ele ensinou a respeito da palavra, ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Mas pastor, até quando nós devemos buscar? Até quando nós devemos pregar a palavra? Até quando nós devemos exortar as pessoas em relação ao evangelho de Cristo, ao evangelho da salvação? E eu e você precisamos entender que, assim como diz lá em Mateus capítulo 28,
no finalzinho do capítulo 28 de Mateus: ide e pregai o evangelho a todas as nações, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Nós precisamos entender que o tempo de pregar o evangelho é a todo momento, a todo tempo, é até Cristo voltar. Jesus, ele iniciou esse ministério, Jesus iniciou esse trabalho de evangelização. Jesus, ele iniciou esse trabalho de levar o evangelho do reino de Deus, anunciar o evangelho do reino de Deus. É por isso que no ministério de Jesus, ele inicia chamando o povo para um arrependimento, dizendo: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está perto. Então é este evangelho do reino. Que evangelho é este? O evangelho que transforma vidas, o evangelho que restaura famílias, o evangelho que cura os enfermos, o evangelho que traz uma nova esperança para aquele que está sem esperança, o evangelho esse que tira da beira do caminho aquele que está perdido e coloca num caminho correto, num caminho certo. Então Cristo, ele iniciou nesse trabalho, Cristo, ele iniciou o ministério de evangelização, e eu e você hoje estamos sendo chamados para dar continuidade a esse ministério. Que ministério é esse, pastor? É o ministério de evangelizar o perdido, de levar a mensagem da cruz, de levar a mensagem do Senhor, de trazer a palavra que transforma vidas, ambientes. E eu não sei o que é que você está vivendo nos dias de hoje, mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus tem o poder de mudar a tua história. Eu não sei que tempo você está vivendo. De repente você diz para mim: pastor, mas para mim o tempo hoje é um tempo difícil. Ok, mas mesmo sendo um tempo difícil, a palavra de Deus tem uma esperança para você. Você está entendendo isso, querido? Você está entendendo isso? Pastor, mas a minha vida está muito complicada, está muito difícil. Olha para a situação que nós estamos vivendo. Agora eu quero te perguntar: olhe para a vida de Jesus, olhe por tudo que Jesus passou, olhe para as dificuldades que ele enfrentou. Teve algum momento da vida de Jesus que Jesus perdeu o controle da situação? Em nenhum momento. Então esse é o tempo de nós fazermos discípulo. Pastor, qual é o nosso chamado? O nosso chamado é fazer discípulo. O nosso chamado é levar o evangelho de Cristo. Pregue a tempo e a fora de tempo. Ei, permaneça. Tu, porém, seja sóbrio. Sabe o que ele está dizendo? Seja consistente. Tenha a certeza do evangelho que mudou a tua vida. Ande na direção desse evangelho. Sofre as aflições e faze a obra de um evangelista. Cumpra bem o teu ministério. Pastor, qual é o tempo de eu fazer a obra de um evangelista? Pastor, em que tempo eu devo pregar o evangelho? Em que tempo, pastor, que eu devo? A Bíblia diz que há tempo para tudo e todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz: o tempo de pregar o evangelho é esse. O tempo de pregar o evangelho é agora. O tempo de Deus mudar a tua vida é hoje. O tempo de Deus escrever, o tempo de Deus mudar a tua história e de você viver a história que Deus já escreveu é esse. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? A palavra de Deus está dizendo: seja sóbrio e sofre comigo as aflições. Ou seja, não deixe as aflições te paralisar. Não deixe as aflições cessar a pregação do evangelho. Não deixe as aflições
estancar a unção que há na tua vida. Não, muito pelo contrário, que essas aflições que você tem passado, que as dificuldades que você tem enfrentado, que os problemas que têm se atravessado na sua vida sejam para glorificar o nome do Senhor. É por isso que o mar se fecha na frente do povo de Israel, mas Deus vem com um milagre e abre. É por isso que cristãos foram lançados na fornalha de fogo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então até mesmo as tuas aflições têm um propósito, querido. Até mesmo as dificuldades que você passa têm um propósito. Por isso que eu e você somos chamados para fazer discípulos, para levar o evangelho da salvação, o evangelho da graça, a palavra transformadora, a palavra restauradora. Pastor, qual é essa palavra? É a palavra de Deus. Ou você coloca a tua esperança na palavra de Deus, ou a sua vida será sem esperança alguma. Você está entendendo isso, meu querido? Você está entendendo essa palavra? Deixe nos comentários, por favor, dizendo: estou entendendo, pastor. É por isso que em 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui, é por isso que em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 2, ele diz: eu ouvi-te, eu consegui, eu te ouvi em tempo aceitável e eu te socorri no dia da salvação. Sabe o que Deus está dizendo aqui, querido, com essa palavra, querido? Deus está dizendo que o tempo aceitável é esse, o tempo aceitável é agora, e o dia da salvação é hoje. O dia da salvação é hoje, querido. O dia para Deus mudar a tua história é hoje. O dia para Deus escrever um novo destino para a tua vida é hoje. Ou seja, o teu destino já está escrito. Deus já tem planos para você. A Bíblia diz: pois eu sei os planos que tenho para vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então o tempo de você viver o futuro que Deus tem é hoje. O tempo que Deus tem para você viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle é hoje. Pastor, mas qual é o objetivo da nossa vida, pastor? Qual é o propósito da nossa vida, pastor? Se o tempo é hoje, se a tarefa de pregar o evangelho é urgente, qual é então o nosso objetivo, querido? O nosso objetivo é alcançar vidas através da pregação do evangelho. O nosso objetivo é alcançar famílias, o nosso objetivo é restaurar pessoas, o nosso objetivo é aproximar novamente aquele que estava distante de Deus, trazer novamente para perto, para próximo, através da pregação do evangelho. Por que é que o evangelho faz isso? Porque o evangelho te mostra quem você é, e ele também revela quem você não é. O evangelho nos diz que nós não fomos chamados para viver longe de Deus. Assim como o filho pródigo, um certo dia, chega para o seu pai e diz: pai, dá a minha parte da herança, pai, que eu quero viver a minha vida, eu vou embora, eu vou pegar tudo que eu possuo, tudo que eu tenho, e eu vou viver a minha vida. E você vai ver que o filho pródigo, ele pega tudo aquilo que lhe pertence, tudo aquilo que lhe compete, e então esse filho, ele sai, ele vive uma vida dissoluta, ele vive uma vida sem sentido. E a Bíblia vai dizer que esse filho, em um determinado momento da vida, ele sente, pois ele perde tudo o que ele havia recebido do pai.
Ele perdeu os bens que ele havia recebido do pai, ele perdeu o dinheiro que ele havia recebido do pai, e então aonde ele está houve uma grande crise e houve uma grande fome. E aí então ele procura por trabalho, e a única coisa que ele encontra foi cuidar de porcos. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Lucas, no capítulo 15, que esse filho pródigo, ele sente o desejo de comer a comida dos porcos. Ele sente o desejo de comer aquela alimentação que era dada aos porcos. E aí então, em um determinado momento, ele acaba caindo em si e lembrando de quem ele era na casa do pai. Então ele sabe exatamente o que ele é, ele sabe que ele é filho do pai. Ele sabe o que ele recebeu quando ele saiu da casa do pai. Ele sabe o amor, o carinho que o pai tem por ele, porque ele diz: na casa de meu pai os empregados, os funcionários têm o que comer, têm o que vestir, têm onde morar, e eu aqui estou distante, longe, sem nada. E então, esse filho, a Bíblia diz que ele caindo em si, ele resolve voltar para a casa do pai, e quando ele chega na casa do pai, ele já chega com um discurso pronto, dizendo: pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E quantas vezes você, por causa dos erros que cometeu, por causa dos pecados que cometeu, por causa das vezes que você errou, você olha para você e você se sente indigno de se aproximar de Deus. Quantas vezes, por causa dos seus erros, você olha para a sua vida e se sente indigno de ser chamado de filho? Quantas vezes as acusações vêm dizendo: ei, você não é digno de ser filho de Deus, você não é digno de ser chamado homem de Deus ou mulher de Deus. Quantas vezes? Mas deixa eu dizer algo para você: a paternidade dos céus, ela não é removida de você. A Bíblia diz: o que nos separará do amor de Deus? A Bíblia nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o que eu e você precisamos entender nessa manhã é que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela nos deu uma identidade. Aquilo que não havia na nossa vida tornou-se realidade a partir da pregação do Evangelho. É por isso que Paulo, ele está exortando Timóteo, dizendo: Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo, sofre pois as aflições, seja sóbrio e permaneça fiel ao Evangelho. Vai ter tempo em que as pessoas não ouvirão, não sentirão o desejo de ouvir a verdade e se desviarão da verdade, mas você permanece firme naquilo que Cristo transformou, naquilo que Cristo fez de você. E então esse filho, quando ele volta para a casa do pai, você vai ver a atitude do pai. E lá em Lucas, no capítulo 15, na parábola do filho pródigo, você vai ver que quando o filho chega com o discurso dizendo: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, imediatamente o pai olha para ele, abraça ele com um sorriso no rosto e diz: ei, traga um anel para o meu filho. Esse filho estava perdido e foi encontrado, foi achado. Vamos matar o bezerro gordo para fazer uma festa. E sabe o que eu entendo aqui? Por mais que o teu discurso hoje seja de lamento, Deus ainda tem um discurso de esperança para você. Deus ainda tem um discurso
de transformação para você. Deus ainda tem um discurso de amor, de carinho, de cuidado. A primeira coisa que o Pai fala é: trazei o bezerro gordo, matai-o, comamos e alegramo-nos. Sabe o que é que o Pai está dizendo? Hoje é dia de festa, e quem sabe hoje não é o dia do teu posicionamento. Quem sabe hoje não é o dia de você decidir. Quem sabe hoje você não está como esse filho, com um discurso, com vergonha de retornar ao caminho de Deus, com vergonha de retornar ao centro da vontade de Deus, com vergonha de viver o propósito de Deus. Mas o que eu quero te dizer nesta manhã é que Deus ainda continua sendo teu Pai, que Ele ainda tem um projeto para você, que Ele está de braços abertos aguardando para te receber. Se você está entendendo, diga amém, querido. Se você está entendendo, se manifeste, por favor. Tem alguém vivo aí? Deus, a Bíblia está dizendo nesta parábola, Jesus, Ele revela o reino através das parábolas. Jesus, Ele revela a essência de Deus através dessas parábolas. Então o nosso propósito é pregar o Evangelho do Senhor, é pregar o Evangelho da salvação, é anunciar Cristo. Você está entendendo, querido? Porque quando eu e você anunciamos Cristo, anunciamos o Evangelho da salvação, anunciamos a palavra de Deus, essa palavra nos faz entender o que somos e o que não somos. Você não é alguém que foi chamado para viver distante de Deus, mas você é alguém que foi chamado para viver nos braços de Deus. É por isso que o salmista fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Ele que te faz andar por pastos verdejantes, é Ele que tem alimento para a sua vida, é Ele que pega na tua mão quando você está sem saber para onde ir, é Ele que renova as tuas forças quando você está desanimado. Por isso que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E Deus não quer apenas te ver caminhando, andando, correndo. Deus, Ele quer renovar as tuas forças para que você voe, para que você avance, para que você viva. Então, o nosso propósito qual é? É alcançar pessoas através da pregação do Evangelho, da palavra de Deus. É isso que Deus quer para você, meu querido. É isso que Deus tem para você, que através da pregação do Evangelho, que através da palavra de Deus, que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo, sofra comigo as aflições, seja sóbrio, porque ele tem noção. Paulo sabe o que o Evangelho de Deus causa na vida de uma pessoa. E o que eu tenho para te dizer nessa manhã é que a única esperança para minha e para a tua vida é a palavra de Deus. Não há mudança fora da palavra de Deus, não há restauração fora da palavra de Deus, não há cura verdadeiramente fora da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós precisamos todos os dias ser libertos do medo, ser libertos da escravidão do pecado, ser libertos dos traumas que nos aprisionam ao passado. E a única maneira de você ser liberto verdadeiramente é através do Evangelho de Cristo, querido. É através da palavra de Deus, assim como Deus fez nesse filho, assim como esse filho pródigo que estava distante, com um discurso preparado, dizendo: ei, eu não sou mais digno de ser chamado filho de Deus. E a Bíblia revela que quando ele chega na casa do pai, o pai o abraça, o pai coloca um anel no seu dedo, representando a aliança que o pai tem com o filho. Você não deixa de ser filho.
E aí o pai, não somente isso, o pai celebra, o pai faz uma festa, o pai coloca vestes novas no filho, o pai coloca sandálias nos pés, representando um novo caminho. O nosso objetivo, querido, como cristãos, como homem e mulher de Deus, é alcançar o perdido através da pregação do Evangelho. A tua pregação, querido, o Evangelho que mudou a tua vida, tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. O Evangelho que transformou e restaurou a tua saúde, de repente foi o teu casamento que foi restaurado, de repente foi a tua saúde que foi restaurada. De repente Deus te libertou das drogas, de repente Deus te libertou de tantas coisas, e ainda existem pessoas presas naquele ambiente que Deus já mudou na tua vida. Ainda existem pessoas precisando ser libertas, existem pessoas precisando viver aquilo que você já viveu, e a maneira delas viver é através do teu anúncio, através daquilo que você viveu, através do teu testemunho, através da pregação do Evangelho. Que você possa nessa manhã entender o teu propósito, que você possa nessa manhã se colocar diante de Deus como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e dizer: ei, eu entendo para que fui chamado, eu sei que eu fui chamado para um propósito, e o nosso propósito, o nosso objetivo é alcançar os perdidos, é alcançar aquele que está de repente deitado, aquele que está de repente distante, aquele que de repente está com esse discurso de eu não tenho condições de voltar a Deus, eu não tenho condições de retornar ao meu propósito. Essa é a nossa missão, querido. O propósito de Deus para a minha e para a tua vida é alcançar os perdidos e transformar o perdido em um grande discípulo. Esse é o propósito da nossa vida. Quando eu e você conseguirmos entender isso. Pastor, qual é o propósito da minha vida? O propósito da tua vida é alcançar o perdido através da pregação do Evangelho, através da vivência do Evangelho. Ok, pastor, agora eu alcancei o perdido através da pregação do Evangelho. Agora o que é que eu faço com esse perdido? Ei, agora a partir do momento que você ministra a palavra do Senhor, a palavra de Deus entra, então ele deixa de ser perdido e ele passa a ser um encontrado. Ele não é mais perdido. E aí, a partir do momento que ele é encontrado pela palavra, que ele se encontra com a palavra transforma ele num discípulo verdadeiro. Eu e você fomos encontrados por Cristo, fomos encontrados pela palavra de Cristo, querido. E o que eu e você precisamos entender é que o nosso maior ministério nos dias de hoje é pregar o Evangelho que transforma vidas. Se nós olharmos para a vida de Jesus, durante a sua vida, ele não constrói nenhum templo, ele não abre nenhum seminário, ele não funda nenhuma denominação de igreja. O real propósito da vida de Cristo foi tão somente fazer discípulos. Se você vê Cristo, ele não abriu nenhum templo, ele não fundou nenhum seminário, ele não funda nenhuma denominação. Sabe por quê? Porque Cristo entendeu o seu real propósito, que é fazer discípulos. E esse é o nosso propósito nos dias de hoje, é fazer discípulos. Mas pastor, então o senhor quer dizer que não é importante ter igreja? Claro que é importante ter igreja, mas o papel da igreja é fazer discípulo. Pastor, então o senhor está dizendo que não é importante ter um seminário? Claro que é importante, é muito importante, é importante você fazer, porque ali você vai aprender, você vai estudar, mas ali vai te tornar um discípulo. Tudo aquilo que não te transforma num discípulo, querido, tudo aquilo que não te aproxima de Deus é inútil na tua vida.
Então eu tenho que analisar de que maneira eu estou vivendo, o que é que tem influenciado a minha vida, o que é que eu estou ouvindo, o que é que eu estou vendo, o que é que eu estou anunciando. Aquilo que eu estou ouvindo tem me aproximado ou me afastado de Deus? Aquilo que eu estou vendo tem me aproximado ou me afastado de Deus? Aquilo que eu estou falando, anunciando, tem aproximado ou afastado as pessoas de Deus? Jesus, ele investe 3 anos do seu ministério preparando discípulos. Ele chama os 12, ele prepara os seus discípulos, ele ensina os seus discípulos, para que esses discípulos dessem continuidade. É por isso que Paulo, quando instrui Timóteo, ele diz: quanto a ti, meu filho amado Timóteo, fortaleça-te na graça que há em Cristo Jesus, e aquilo que de mim você aprendeu diante de muitas testemunhas, ensina a homens fiéis e idôneos. O propósito central da nossa vida é aprender e ensinar a respeito de Jesus, querido. Por isso que todos os momentos da sua vida você deve investir em estar aprendendo sobre Jesus e em estar ensinando sobre Jesus. Esse é o nosso propósito como discípulos. Pastor, quando eu devo fazer discípulos? O tempo é esse, o tempo é agora. Pastor, mas quem são os discípulos que eu tenho que preparar? Quem são os discípulos que eu tenho que fazer? Ei, você não faz discípulos apenas na célula, apenas na igreja, apenas nos ambientes de culto. Mas comece dentro da sua casa, pelos seus filhos, comece pela sua esposa. Seu marido ainda não conhece Cristo, é ele tem que ser o alvo da tua pregação. Sua esposa ainda não conhece Cristo, ela deve ser o alvo da tua pregação. Seus filhos ainda não conhecem Cristo, eles devem ser o alvo da tua pregação. Pastor, quem é que são os discípulos que eu tenho que preparar? Ei, aqueles que ainda não conhecem Cristo, aqueles que ainda não vivem inteiramente para Cristo, esses devem ser o alvo da minha pregação. Pastor, mas e a minha pregação é somente aquilo que eu anuncio? Não, a tua pregação também é a maneira com que você vive. Vem cá então. Olha quem acordou, olha lá, diz oi pro pessoal. Olha lá, diz oi pro pessoal. Oi, gente. Ó, alvo da minha pregação. O que o pai está lendo aqui, filho? O que é isso aqui? A Bíblia? A Bíblia. E o pai está falando sobre Jesus, sabia? Sabia que Jesus é nosso Senhor? E você ora para Jesus? Como que você ora para Jesus? Você viu a história de Jesus? Jesus é o super-herói mais forte que existe, né? Mais poderoso, né? Isso aí. Ele é um homem de Deus. Viu? Ele é um homem de Deus. É isso aí. Você também, né? Não. Você é homem de Deus. Não. Quem você é? Você é o homem de Deus pequenininho? Não. É o papai? Não. Então diz tchau pro pessoal lá. Tchau, Tatira, beijo. Tá bom, meu querido? Vou lá arrumar comidinha pra